Olá! Hoje nós estamos em uma entrevista com a Naomi, que é membro da Divisão dos Estudantes Esperança. Bom dia, Naomi, tudo bem com você? Bom dia, tudo sim com você? Tudo ótimo. Olha, a gente quer conhecer um pouquinho mais da Divisão dos Estudantes, de você. Fala pra gente, você pratica há muito tempo? Sim, eu sou Fukushi, eu pratico desde que eu nasci. Ah, entendi. E se eu tivesse que te perguntar assim a sua primeira lembrança em relação às atividades do budismo, o que você pode contar pra gente? A minha primeira lembrança é que eu ia bastante nas reuniões e aí a gente estava no Caica Penha e enquanto acontecia a reunião lá dentro, a gente ficava brincando do lado de fora. E era muito legal porque tinha um monte de criança e aí a gente acabava se empolgando e ficava falando bem alto e brincando e rindo. E aí sempre tinha que vir alguém pra pedir pra gente falar mais baixo. Aí a gente ficava tipo 5 minutinhos quieto e aí já vinha outra pessoa de novo pedir pra gente falar mais baixo, porque a gente já tinha voltado a gritar. Ah, entendi. Então essas são as suas lembranças iniciais, tá certo. Então fala pra gente, Naomi, qual é a sua lembrança mais marcante em relação à divisão dos estudantes? A minha lembrança mais marcante em relação às reuniões da DE foi uma que era de tema de Halloween e tinha um responsável lá que ele estava todo encapuzado, a gente não sabia, não tinha a mínima ideia de quem ele era. E aí ele propôs uma dinâmica pra gente, que nós tínhamos que passar um doce pro amigo do nosso lado, só que a gente tava de mão dada e a gente não podia soltar a nossa mão. E a gente não fazia a mínima ideia de como fazer aquilo. Mas aí no final, o responsável mostrou quem ele era e ele explicou pra gente que aquela dinâmica era importante pra gente aprender sobre união e sobre não deixar ninguém para trás. Muito legal. Agora a próxima pergunta. Naomi, os nossos telespectadores querem saber, ao longo da sua experiência de 13 anos na divisão dos estudantes, teve algum aprendizado, alguma coisa que você aprendeu na atividade da ADE que você já precisou aplicar na sua vida? Sim, em 2018 e 2019 mais ou menos, eu estava estudando numa escola pública e uma amiga minha veio me falar que ela estava muito triste porque a mãe dela estava trabalhando muito e ela passava muito tempo sozinha e a mãe dela tinha prometido para ela que ia dar um dinheiro para ela comprar lanche todo dia na escola. Só que aí ela ouviu uma conversa da mãe do padrasto e o padrasto falou que não era para a mãe dela dar dinheiro para ela porque a menina ia se virar com o lanche da escola. E aí a mãe dela não deu o dinheiro para ela comprar e ela percebeu que a mãe dela estava se importando mais com a opinião do padrasto do que com ela mesma. E ela tinha ficado muito triste por causa disso e ela falou pra mim que estava pensando em se suicidar até. E aí eu falei pra ela que não era pra ela se sentir assim, que ela era incrível e ensinei ela a fazer Namyo Renge-kyo. E ela fez Namyo Renge-kyo comigo e e ela falou pra mim que se sentiu muito melhor e nunca mais ela veio falar pra mim que ela tava pensando em se suicidar ou coisa do tipo. Naomi, a nossa entrevista está chegando ao fim. Nossa última pergunta. Na reunião dos estudantes, a gente aprende que a gente não deve desistir dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Isso você já precisou aplicar na sua vida? Conta pra gente. Sim, eu tô aplicando isso hoje mesmo, porque eu passei em uma bolsa de estudos e estou estudando em um colégio particular, que as provas são muito difíceis. E nas primeiras provas eu tirei notas muito baixas, que eu não fiquei nem um pouco feliz com aquilo. E só que com o direcionamento e com os incentivos que eu recebi, tanto da minha mãe quanto da DE, eu me esforcei e me desafiei para fazer mais no meu Rengekyo e para estudar mais. E na prova seguinte, depois dessas provas que eu tirei nota baixa, eu quase dobrei a minha nota e agora eu só estou tirando notas azuis. Parabéns, muito obrigada pela oportunidade. Manda um tchauzinho. Tchau, tchau, muito obrigada!